Oi, nesse vídeo nós vamos resolver os quizzes das videoaulas da semana 6 da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1. Então, vamos aí às questões. A primeira questão que você está vendo aí na tela é referente à videoaula 17, estruturas de repetição for. Então, dado o comando for com a seguinte sintaxe, na verdade aí são as seguintes linhas, né? A gente vê que foi declarada uma lista que chama sequência com os números 1, 2 e 3. E depois vem em seguida um for x em sequência. O que a gente sabe então é que isso significa que o for vai servir aqui para iterar sobre cada um desses elementos que está na sequência. Esse in aqui em português seria literalmente em. Então, o for, né, a gente traduz ele como para. Então você pode interpretar sem medo essa linha como para x em sequência, aí depois dos dois pontos, faça tal coisa. Então esse x o que ele faz? Ele nada mais é do que uma variável que vai representar cada um dos elementos da sequência, que é essa lista aí que foi chamada de sequência, e a cada iteração do for, o x vai valer um desses valores. Então, no primeiro momento, na primeira iteração, x é igual a 1. Depois, na segunda, x é igual a 2. Depois, na terceira, x é igual a 3. Então, é isso que a gente vai ter aí com essas duas linhas, né? E aí, depois dos dois pontos, fica a critério aí do que seria feito depois disso. Então, temos aí essas duas linhas, onde a variável sequência é do tipo lista, sabemos que é do tipo lista porque está em colchetes. Indique qual é a alternativa correta sobre esse comando. Então, a alternativa A diz que x vai receber o valor 1 na primeira repetição ou iteração, x vai receber o valor 2 na segunda repetição, x vai receber o valor 3 na terceira repetição. O que é a alternativa correta? Porque, como eu disse, x faz o papel de representante a cada iteração. X representa cada elemento da sequência, no caso aí da lista, a cada repetição, a cada iteração. Então, como a gente tem claramente aí esses três valores em sequência, que é uma lista, 1, 2 e 3, x na primeira vez vai ser 1, depois 2, depois 3, e aí acaba, porque são só 3 elementos na sequência. Então, a alternativa A é a alternativa correta. D diz que x em sequência verifica se o conteúdo da variável x pertence à lista formada por 1, 2 e 3. Seria exatamente isso se a gente não tivesse um for. O operador in, ele tem justamente essa característica de verificar se o valor aí da variável está dentro de alguma outra coisa, geralmente dentro de uma outra sequência, de uma coisa que a gente chama iterável, né? Se eu tiver uma lista, uma string ou coisa do tipo, quando está fora de um for. Quando você coloca uma variável dentro do for, essa variável só tem o propósito de iterar sobre a sequência que está depois do in. Então, embora a B esteja correta em termos de uma possibilidade do in, né, dessa palavra-chave aqui in do Python, ela não tem essa funcionalidade especificamente no for. Se você colocasse isso num print, se você colocasse isso num if, aí sim faria sentido. Se você faz ali, por exemplo, x igual a 2, e aí você faz alguma coisa perguntando se x em sequência. Aí sim, porque você declarou o x como sendo igual a 2, então o x aponta para o valor 2, tem o valor 2 ali na memória, e o 2 está presente na sequência. Então, fazer x em sequência é o mesmo que fazer 2 em sequência. E aí, como o 2 está na sequência, nessa variável do tipo lista que chama sequência, isso seria verdade. Mas aqui no for, mais uma vez, é outra história.
o x do for, ou o i, ou o valor, a variável que você quiser nomear ali, ela só serve para passar por todos os elementos do for. Se dentro do for, a variável x vai receber o primeiro valor da lista, isto é, o valor 1. Dentro do for, o x vai receber realmente o primeiro valor da lista, só que isso só na primeira iteração. Depois ele recebe o valor 2, depois o valor 3. Então, por isso a C aí, ela não está totalmente correta, porque x não vai receber só o valor 1. A mesma coisa a alternativa D. Dentro do bloco for, a variável x vai receber o último valor da lista, isto é, o valor 3. Vai receber o valor 3, só que só lá na última iteração. O x não vai ficar valendo só 1 ou valendo só 3. Ele vai valer uma hora 1, depois 2, depois 3 e assim por diante. Então, por isso, C e D estão incorretas. O comando escrito da forma apresentada apresenta um erro do tipo syntax error. Bom, tá faltando coisa depois ali da sequência. Depois dos 2 pontos, é esperado que você coloque um print, nem que seja um PES ali, só para ter alguma coisa depois da estrutura de repetição. Mas isso não vai apresentar um erro de sintaxe. Tá? Até porque o foco aqui não é no que vem depois ali dos 2 pontos do for, mas sim o que vai acontecer usando o for, tá? Não é importante aqui se eu vou... Poderia ter colocado ali só um print no x para mostrar aí os valores da sequência, mas isso aqui não foi o foco do programa. Então, ficamos com a alternativa A como a correta. Então, lembrando aí que o for ele serve para iterar numa lista, numa tupla, numa string ou em qualquer coisa que for iterável, que a gente chama de coleção. Então, a cada repetição, a gente tem aí que o x vai assumir valores diferentes de acordo com os valores determinados ali na declaração de sequência, que é uma variável do tipo lista. Vamos agora para a videoaula 18, estruturas de repetição, falando do comando while. Então, vamos assinalar a alternativa que melhor descreve a ocasião em que o programador deve utilizar o comando while. A alternativa A diz que o comando while é útil quando não sabemos quantas vezes um bloco deverá ser repetido. E essa é a alternativa certa porque realmente, diferente do for, como a gente viu ali na outra questão, a gente sabia que aquele for ia executar 3 vezes porque a sequência tem apenas 3 números e o for vai varrer a sequência do começo ao fim. Quando a gente usa um while, embora seja perfeitamente possível usar um while em todos os lugares que você usa um for, a gente prefere usar o while quando a gente não sabe quantas vezes uma instrução vai ser repetida. Então, se você não tem conhecimento de quantas entradas vão ser feitas, de quantas leituras vão ser feitas, por exemplo, você está lendo um arquivo de texto. Você não sabe a princípio quantas linhas aquele arquivo tem. Então você fica lá, vou lendo outra linha, até chegar no final do arquivo. Quando você pede para o usuário digitar vários números, você não sabe quantos números aquele usuário quer digitar. Você até pode perguntar quantos números antecipadamente ele vai digitar e aí você usaria um for. Mas supondo que você só vai deixando ele digitar os números que ele quiser, o tanto que ele quiser, e aí ele fala alguma coisa quando ele quiser parar de digitar números. Esse é um caso clássico de uso do while, porque você sabe que você tem que ficar repetindo a leitura dos números, mas você não sabe exatamente quantas vezes isso vai acontecer. Isso não quer dizer que o while vai executar um número infinito de vezes, porque embora você possa ler ali 1000 números, 1 milhão de números, 2 números, 1 trilhão de números, esse número sempre é finito. Ele não é determinado, ou seja, ele é indeterminado porque você não sabe a princípio quantas vezes você vai repetir, mas você sabe que uma hora você vai parar de repetir. Nem que seja a hora que você desliga o computador da tomada, o computador queima ou a pessoa simplesmente cansa de digitar, mas uma hora isso para. Então, nesse sentido, o comando while vai ser útil quando a gente não sabe quantas vezes a gente vai ter que repetir alguma coisa, só sabe que a gente vai ter que repetir por algum número indeterminado de vezes um bloco de instruções. Então, a alternativa A é a correta.
D. O comando while é útil quando sabemos exatamente quantas vezes um bloco deverá ser repetido. Isso aí se encaixa muito melhor para o comando for. Então, B incorreta. O comando while é útil para possibilitar o reuso de trechos de código. Não é só o while que é útil para isso, o for também é. Então, C incorreta. Só muda basicamente ali os casos de uso de um para o outro, mas os dois são úteis aí para reusar trechos de código. O comando while e reuso também é algo que a gente usa. Esse termo reuso ele é mais importante ainda quando a gente fala de funções. Então, o fato de você usar um while ou um for, se você tem que executar uma coisa 3 vezes, você pode colocar aquela coisa uma vez só dentro de um while e um for e mandar aquilo executar 3 vezes. Então você reaproveitou o código, mas o reuso mesmo de código ele funciona melhor, ele é mais bem definido quando a gente usa funções. Que aí você pega um trecho de código que está aparecendo várias vezes no seu programa, coloca aquilo tudo numa função, e aí, em vez de usar o mesmo trecho de código, você usa a chamada daquela função quando for necessário executar um trecho de código repetido. É nesse sentido que a gente tem reuso de trechos de código. Então, C aí de qualquer forma errada. D. O comando while é útil quando temos que selecionar apenas um entre 2 trechos de código a ser executado de acordo com um teste de seleção. A própria alternativa já ajuda a gente a entender que ela está errada, porque isso aí é papel de if-else, estruturas de seleção e não de repetição. E aí, o comando while é útil para imprimir diversas mensagens na tela. A gente até pode imprimir diversas mensagens na tela, mas isso está muito ambíguo e não faz muito sentido da forma como foi posto. Se você vai repetir diversas mensagens na tela, você pode usar while, você pode usar for. Diversas mensagens na tela podem ser repetidas aí de mais de uma forma, né? Depende do que se quer dizer com essas diversas mensagens. São 3 mensagens diferentes ou você vai repetir a mesma mensagem várias vezes, né? De qualquer forma, fica vago aí, né? Não fica obscura aí essa alternativa, então ela também está incorreta. Ficamos então, como eu disse, com a alternativa A como a correta, porque o while ele é esse laço de repetição que, diferente do for, ele tem uma condição explícita, ou seja, você define exatamente qual é a condição que determina que você vai ficar repetindo ali dentro do laço. Então, enquanto aquela condição que você determina dentro do while ela for verdadeira, você fica repetindo aquilo em determinadas vezes. Assim que aquela condição se tornar falsa, você sai do laço while. Então, se a gente souber aí de antemão quantas vezes a gente vai executar alguma coisa, aí é melhor usar o comando for. Próxima questão é o quiz da videoaula 19, que fala dos comandos break, continue e pass. Então aqui você deseja fazer o seguinte programa que trabalha com os nomes dos alunos e suas notas, mas ainda não sabe o que tem que mostrar no seu programa. Indique qual é a alternativa certa que descreve o comando utilizado para reservar espaço para uma funcionalidade a ser adicionada depois. Então ali a gente tem uma lista de alunos. No caso ali temos 2 alunos. O Pedro aí com o Carlos com as 2 notas dele e depois o Pedro com as 2 notas dele. E aí que eu vou iterar sobre essa lista de alunos, vou ver o que eu vou fazer com esses alunos, mas como dá para ver aí, aonde eu veria o que eu faria com esses alunos é o que deveria estar na linha 3, e essa linha não foi preenchida. Então, eu já estruturei uma boa parte da lógica do meu código, que são as linhas 1, 2 e 4. E eu quero saber o que eu vou fazer no miolo do for. Ali dentro, né, o bloco de instruções que está diretamente associado com o for. Então,
como ela está explicitamente dizendo que ela ainda não sabe o que tem que mostrar ali no programa, ou seja, o que vai ser colocado aqui, o Python fornece justamente uma estrutura que cabe exatamente nesse tipo de caso, que é o pass, ou seja, pass aí do inglês como se fosse passe, siga adiante. É uma instrução válida, só que ela não é uma coisa que tem algum significado, a não ser não faça nada. Então você vai pôr um pass ali na linha 3 para simplesmente deixar só o código executar. Aí o código não vai apresentar nenhum erro de nenhuma natureza. Ele simplesmente vai iterar aí sobre os valores aí do aluno, da lista de alunos, e não vai fazer nada. Simplesmente vai seguir para as próximas iterações até o laço terminar e imprimir fim ali na quarta linha. Então não vamos colocar exit ali, porque isso é um comando para outra coisa. Break e continue não se aplicam aqui, porque break e continue servem para interromper o laço, ou interromper ele terminalmente, como break, ou interromper a iteração, como continue. E, então, no caso, vamos colocar um pass. Claro que o pass vai ser ali na linha 3, porque o while precisa de alguma... Aliás, o for precisa de alguma coisa, e a linha 5 não é uma linha relevante ali. Eu posso ter quantas linhas em branco eu quiser, né? Desde que não seja uma linha em branco, justamente onde eu precisaria ter pelo menos algum comando ali no for, né? O for, o if, funções, eles exigem pelo menos um comando dentro deles, identado ali neles. Por isso, a gente usa o pass, no caso, na linha 3. Então, reiterando, pass é uma instrução, uma palavra-chave do Python que é válida, não vai ser considerado um erro, só que ela simplesmente não faz nada. Então, se eu tenho comandos, estruturas como definição de funções, usando def, if, else, elif, for, while, elas precisam ter necessariamente pelo menos um comando identado dentro delas. Esse comando não pode ser uma linha em branco, então tem que ter alguma coisa ali não vazia. Então, se você está programando e sabe que você vai precisar dessas instruções, mas não tem certeza ainda do que você vai colocar ali, é interessante, em alguns casos, claro que não no programa definitivo, colocar um pass temporariamente até você se decidir. Então, é isso que a gente tem aqui, a alternativa D. Finalizamos por aqui com as resoluções dos quizzes da semana 6. Espero que você tenha entendido e até mais.